Oi, pessoal! Eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG, e a aula de hoje será a nossa última aula sobre as funções orgânicas. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os haletos orgânicos. A função haleto orgânico é caracterizada pela presença dos halogênios como grupo funcional. Bom, o que são os halogênios? De acordo com a nomenclatura das famílias da tabela periódica, os halogênios são aqueles elementos que estão presentes no grupo 7A ou 17 da tabela periódica. Eles são flúor, cloro, bromo e iodo. Existem outros elementos que se classificam como halogênios, entretanto, nos compostos orgânicos, eles não são encontrados. Logo, como função, como grupo funcional, nós teremos somente flúor, cloro, bromo e iodo. Os haletos orgânicos, eles se originam a partir da substituição de átomos de hidrogênio dos hidrocarbonetos pelos halogênios. Então, eu tenho um hidrocarboneto e a minha função haleto orgânico será caracterizada quando um dos átomos de hidrogênio presentes nessa cadeia for substituído ou por um flúor, ou por um cloro, ou por um bromo, ou por um iodo, certo? Os haletos orgânicos, eles podem ser classificados em relação a 4 quesitos diferentes. O primeiro deles é em relação ao número de halogênios presentes na cadeia, ou seja, é em relação ao número de hidrogênios que foram substituídos pelos halogênios. Quando eu tenho um monohaleto, significa que somente um átomo de hidrogênio foi substituído por um dos halogênios. Quando eu tenho um dialeto, significa que 2 hidrogênios foram substituídos pelos halogênios, e quando eu tenho um trialeto, significa que 3 hidrogênios foram substituídos pelos halogênios. O outro quesito é em relação ao tipo de halogênio presente na cadeia. Eu posso ter um fluoreto, um cloreto, um brometo, um iodeto, ou então eu posso ter um composto misto. Significa que eu tenho mais de um tipo de halogênio, eu tenho diferentes halogênios presentes na minha estrutura orgânica. O terceiro quesito é em relação ao tipo de carbono em que o haleto está diretamente ligado. Como assim tipo de carbono? Bom, se esse carbono é primário, secundário ou terciário. Essa classificação é muito importante porque ela mostra para a gente uma tendência da reatividade dos haletos. Então, quando eu tenho um haleto primário, significa que esse haleto, está ligado a um carbono primário. Quando eu tenho um haleto secundário, significa que o meu halogênio, que caracteriza a função haleto, está ligado a um carbono secundário. E quando eu tenho um haleto terciário, significa que o meu halogênio está ligado a um carbono terciário. Sendo assim, a reatividade dos meus haletos é da seguinte forma: o haleto terciário é mais reativo que o haleto secundário, que é mais reativo que o haleto primário. Isso significa que o haleto primário é o menos reativo de todos os haletos. Essas reatividades dos haletos eu vou falar com mais detalhes na próxima aula, na aula da semana que vem, que vai ser uma aula para falar somente sobre a reatividade dos compostos orgânicos, tudo bem? E, por fim, o quarto e último quesito utilizado para classificar os haletos orgânicos está relacionado ao tipo de cadeia carbônica em que o meu halogênio está ligado. Então, eu tenho um haleto de alquila quando o halogênio está diretamente ligado
a um carbono saturado de cadeia aberta, ou seja, está ligado a um carbono que não faz dupla ligação e a minha cadeia não é cíclica. E eu tenho um haleto de arila quando o meu halogênio está diretamente ligado a um anel benzínico. Eu trouxe aqui abaixo alguns exemplos de estruturas que mostram na sequência um haleto de alquila e um haleto de arila. Para dar nomes aos haletos orgânicos, eu vou seguir a seguinte regra. Primeiro, eu vou falar o prefixo, que indica a quantidade de halogênios presentes na estrutura. Por exemplo, se eu tenho 2 halogênios, eu falo di. Se eu tenho 3 halogênios presentes na estrutura, eu falo tri e assim por diante. Em seguida, eu vou falar o nome do halogênio que está presente na estrutura, se é um cloro, um fluoro, um bromo ou um iodo. E, por fim, eu falo o nome do hidrocarboneto correspondente, que identifica, a minha cadeia principal. Caso a minha estrutura seja ramificada ou insaturada, eu devo identificar a posição do ramo e da insaturação ao nomear o meu composto. Lembrando que o meu grupo funcional, ele tem preferência sempre em assumir a menor numeração correspondente possível. E dessa forma, a minha ramificação ou insaturação, ou os dois, serão numerados automaticamente. Eu trouxe aqui 2 exemplos. O primeiro deles, eu tenho 3 cloros presentes na estrutura e esses 3 cloros estão ligados a somente um carbono, logo eu tenho triclorometano. E no segundo exemplo, eu tenho um bromo ligado ao carbono 2. Logo, eu tenho 2 bromo-propano. Eu trouxe aqui algumas aplicações dos haletos orgânicos. Vale lembrar que a maioria dos haletos orgânicos são altamente tóxicos e, por isso, o seu uso vem se restringindo cada vez mais. Bom, o triclorometano, conhecido como clorofórmio, foi muito utilizado como anestésico em cirurgias há um tempo atrás. Entretanto, foi descoberto que o clorofórmio pode causar parada respiratória e danos irreversíveis ao fígado. E logo, ele deixou de ser utilizado, para essa finalidade. Hoje em dia, o clorofórmio ele é mais utilizado como um solvente em laboratório, por exemplo. Os clorofluorocarbonetos, CFCs, ou também conhecidos como freon, eram muito utilizados em compressores para refrigeração doméstica, em geladeiras, por exemplo, para expansão de polímeros e também em aerosóis. Porém, os CFCs eles estão sendo gradativamente substituídos por outros compostos que cumprem a mesma função, uma vez que os CFCs são os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio. E, por fim, nós temos o DDT, que é um inseticida muito famoso, muito comum, que foi utilizado em larga escala durante a Segunda Guerra Mundial. Embora, o DDT seja realmente capaz de controlar a proliferação de insetos que transmitem doenças e tudo mais, ele foi proibido em vários países porque ele possui uma toxicidade muito elevada. Ele tem um potencial cancerígeno para os humanos e ele se acumula facilmente no meio ambiente. Bom, pessoal, por hoje é só. Com essa aula de hoje, nós encerramos a nossa sequência de aulas sobre funções orgânicas e na próxima sexta-feira nós vamos falar especificamente sobre as principais reações orgânicas. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar aqui nos comentários. Um abraço, eu espero vocês e até lá!